mas quem sabe eu saio feliz daqui se vocês saírem interessados na matéria de direito bancário, né? E como vocês vão ver, são várias matérias. E aí a proposta era passar com vocês, eu fiz uma apresentação aqui, e explicar assim, um pouquinho o que que é o mercado de crédito, quem são as instituições do mercado de crédito, o que que é o sistema de pagamentos, quem são os participantes do sistema de pagamentos, e depois falar um pouquinho das carreiras no direito bancário e no direito de pagamentos. Como eu mencionei antes para o João, vocês fiquem super à vontade para me interromper se vocês tiverem qualquer questão. Se vocês quiserem entender uma coisa mais a fundo, a gente também deixa um espaço para perguntas no final, mas eu sempre acho ótimo ser interrompido, porque é sinal de que vocês estão interessados em algum ponto do que a gente está falando. Então, com isso, acho que eu já vou começar a passar pela apresentação. Como eu tinha mencionado, a minha primeira ideia aqui seria falar um pouquinho com vocês sobre o mercado de crédito, né? O que que é o mercado de crédito? O mercado de crédito, ele tem como propósito a alocação do capital entre os poupadores e os tomadores de recursos, né? Ele é responsável pela interposição dessas instituições entre quem deposita fundos e as pessoas que precisam de um financiamento. Então, o que que são Só um os segundo, bancos? Fábio, você já começou a apresentação ou não? Porque não tá Não, aparecendo pra não. gente. Ah, não, ah, A tá. minha ideia é passar um pouquinho, falar um pouquinho, e aí, na medida que a gente precisar da apresentação, eu coloco o projeto na tela para vocês, mas só vou evitar de passar todos os slides para fazer uma interação mais fluida, assim, nesse primeiro momento, e porque nem todos estão tão bonitos, eu vou deixar para pôr os mais bonitos na tela para vocês. Mas enfim. E aí, dentro dessa função econômica, né, do mercado de crédito, que o banco ele faz esse papel de intromissão, né, entre as pessoas que têm capital e as pessoas que precisam obter esse capital. E é por isso que algumas pessoas dizem que os bancos eles estão no coração da economia. O que às vezes eu falo que é um pouquinho exagerado, mas assim tem uma razão de ser, né? No final das contas, o mercado bancário ele é responsável por irrigar os recursos, né, para os diversos setores da economia, para as diversas indústrias que compõem, a economia de um país. E e aí, isso é o suficiente para entender assim, o que que é o mercado de crédito e a sua função econômica. Mas e o direito bancário, onde ele entra nisso? É bem simples, né? O direito bancário ele procura garantir que haja solidez e confiabilidade nessas instituições que são responsáveis por esse papel econômico de intermediação entre os depositantes e os poupadores de recursos. Então, o direito bancário ele procura fazer com que essa função de coração da economia funcione de uma forma saudável, que a irrigação dos recursos seja feita para todo o corpo e de uma forma a sustentar a economia, aquele corpo de um país, né? E a quem compete a regulação bancária? Bom, a gente tem uma lei que é uma lei da época da ditadura militar que persiste até hoje, que é a Lei 4595. Ela persiste até hoje, em grande parte, porque ela é um pouco principiológica. Ela trata das diretrizes gerais da estrutura do sistema financeiro nacional. E essa lei, ela estabeleceu um arcabouço, né, institucional para disciplinar a atividade bancária aqui no Brasil. Esse arcabouço, ele é encabeçado pelo Conselho Monetário Nacional e embaixo dele está o Banco Central do Brasil, tá? As competências do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, e do Banco Central, elas são complementares em certa medida. Então, enquanto o CMN ele emite regulações com diretrizes gerais, o Banco Central ele executa essas diretrizes, essas normas, por meio de atos fiscalizatórios, atos sancionatórios, e cada vez mais ele vem detalhando essas diretrizes nas suas normas próprias. E a estrutura, por mais que eles sejam complementares, acho que vale ponderar que a estrutura do Conselho Monetário Nacional é muito diferente da do Banco Central. O Conselho Monetário Nacional, ele integra a administração federal direta, e ele é composto simplesmente por três pessoas. São o ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Já o Banco Central, ele tem um corpo administrativo mais robusto. Vocês devem estar ouvindo algumas notícias sobre paralisações e tal, porque o pessoal queria que fosse mais robusto ainda, né? Pelo jeito tá faltando gente ali. Mas o ponto é que o Banco Central ele tem
Só a sua diretoria já é composta por 9 integrantes, tá? Que são indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. Ele tem uma autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Ele realmente faz esse papel fiscalizatório, sancionatório e regulatório de dia a dia do sistema financeiro nacional. Então, é assim que essas duas autoridades se interrelacionam. E agora eu vou projetar a apresentação. E agora o slide é bonito. Vocês conseguem ver bem? Estamos vendo sim. Vamos lá. Aí a próxima questão, né? Entendido o que é a função econômica do mercado de crédito e quem que são essas autoridades, o próximo passo é entender quem são as instituições que atuam nesse mercado de crédito, né? Por quê? Porque essa tarefa, né, de intermediação de recursos entre os poupadores e os tomadores não é para qualquer um. Ela é restrita às chamadas instituições financeiras. Então, são só certas instituições que podem praticar essa atividade de intermediação. E como elas são definidas, essas instituições financeiras? Justamente a partir dessas atividades. Então, eu vou simplificar aqui um pouco. A gente não precisa passar pelos detalhes da interpretação doutrinária e sistemática dessa norma, mas, de modo geral, a gente fala que a instituição financeira é aquela que capta recursos de terceiro em nome próprio, repassa esses recursos por meio de um mútuo financeiro, e ela faz isso com o objetivo de lucrar com a remuneração dos recursos repassados, tá? Eita, passou. E aí, quais são as instituições financeiras que fazem essa atividade de captação seguida de repasse com o intuito de lucrar? O tipo de instituição mais conhecida são os bancos, né? Que nada mais são do que aquelas instituições que são voltadas ao financiamento das atividades econômicas de forma geral. Elas procuram atender às necessidades de crédito da economia como um todo. Então, não é bem um conceito jurídico, mas é um conceito doutrinário que a gente tem do que seja banco. Aí a gente tem vários tipos de banco, né? Então, os mais conhecidos são bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento e bancos de câmbio. A gente vai passar por cada um deles. Mas nesse primeiro momento, vale mencionar que talvez você já tenha ouvido muito falar sobre os bancos múltiplos, que nada mais são do que aqueles bancos que cumulam uma ou mais dessas atividades. Então, um banco comercial e de investimento ao mesmo tempo, um banco múltiplo, por exemplo. Mas então vou passar um pouquinho por essas figuras. Eu acho que é válido explicar um pouquinho quem que são essas figuras, porque depois, na hora que a gente entrar no carreiras do direito bancário, se eu sair falando o que que é trabalhar num banco comercial, sem ter explicado o que que é um banco comercial, fica meio árido, assim. Então, acho que vale a pena. E porque o slide está bonito, novamente. Os bancos comerciais, né, eles são aquelas instituições financeiras que elas procuram justamente atender essa necessidade de crédito da economia como um todo, tá? Então, eles procuram direcionar o capital para o comércio, como eu coloquei aqui, indústria, prestador de serviço, e para nós, pessoas físicas. Os exemplos mais clássicos são Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, Bradesco, Santander e por aí vai. São esses os maiores bancos comerciais que a gente conhece aqui no Brasil. O banco de investimento, por outro lado, ele tem uma atividade um pouco mais específica, um pouco mais restrita, que é o de proporcionar um investimento temporário em outras companhias com o intuito de obter lucro. Então, como o próprio nome diz, ele cuida do investimento em certos ativos que normalmente são ativos de caráter societário, como vocês estudam aqui, participação societária. Então, eles também acabam assessorando em operações de M&A, estruturação de IPOs. Normalmente, quando a gente fala em banco de investimento, vem à cabeça esses bancos estrangeiros. Eu coloquei aqui alguns exemplos, BTG, o BTG não, mas Safra, Citi, Goldman, o BTG também mas aí a origem é outra. Mas esses bancos, eles muitas vezes também operam com uma carteira comercial. Então, muitas vezes eles também funcionam como bancos comerciais, mas às vezes no Brasil, por exemplo, eles são segmentados, eles atuam mais no mercado de investimento em participações societárias.
Já o Banco de Desenvolvimento, esse é um pouco óbvio para nós, né? Porque no Brasil o Banco de Desenvolvimento, o BNDES é muito conhecido por todos nós, né? Ele cuida do financiamento de projetos de desenvolvimento econômico e social, como o próprio nome diz. Eles atendem a região em que eles estão, cujo propósito deles é financiar esses projetos. Então, a gente tem a nível federal o BNDES, mas tem Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, por exemplo, focado nos projetos daquele estado, tem também no Espírito Santo, e por aí vai. E aí, por fim, a gente tem o banco de câmbio, que é ainda mais especializado, é aquele que cuida da realização dessas operações de câmbio. Operação de câmbio nada mais é do que a compra e venda de moeda estrangeira. Então, uma operação comercial de compra e venda, mas que tem por objeto a moeda estrangeira. Dólar, renminbi, e por aí vai. E muitas vezes eles prestam atividades que são também, que apoiam, né, essa compra e venda de moeda estrangeira, a transferência internacional, as remessas desses valores, financiamento de importação e exportação. E aí a gente tem como exemplo tanto aqueles bancões, que muitas vezes são, como a gente falou, bancos múltiplos, que atendem a diversas carteiras, como Santander e Itaú, mas a gente também atende, aqui no escritório, o João também conhece, um bom exemplo disso seria o Banco Bex, que é um banco que tem uma atuação mais específica, mais voltada mesmo para o mercado de câmbio. Então, isso para vocês entenderem as figuras, tá, as principais figuras desse mercado de crédito, que são os bancos. Mas, além deles, há uma série de outras figuras. Eu não vou, esgotar de forma nenhuma todas elas aqui. Mas, para vocês terem uma noção, a gente tem sociedade de crédito ao microempreendedor e empresa de pequeno porte, que, como o próprio nome já diz, procura conceder financiamento para esse tipo de sociedade. A cooperativa de crédito, um tema que está bem aquecido no momento, que é uma instituição financeira que procura prestar os seus serviços exclusivamente para os seus participantes, né, para os seus associados, a sociedade de crédito imobiliário, que cuida, né, que é especializada nesse financiamento habitacional, mercado de imóveis, e por aí vai. E aí, isso tudo bastava antes para a gente entender o que era o mercado de crédito, quem eram seus agentes. Mas a questão ficou mais interessante e um pouco mais complexa com a participação mais recente das fintechs nesse mercado, né? Então, eu peguei aqui um trechinho do livro do Eduardo Salomão, que ele explica que a fintech, ela não é um termo jurídico, né? Por isso que cada pessoa dá uma definição para o que seja fintech, né? Ela é um termo jornalístico que normalmente é usado para designar empresas que empregam tecnologia intensiva nos seus atendimentos, que elas transferem parte ou totalidade dos seus atendimentos para aplicativos ou para sites. Então, como vocês podem ver, esse conceito é bastante amplo. E uma infinidade de tipos de atividades podem se enquadrar aqui dentro desse conceito grandão de fintech, né? Então, câmbio, pagamento, intermediação de criptoativos, empréstimos e por aí vai. Antes, a gente tinha um radar Fintech Lab que explicava quem eram essas empresas e o que elas estavam fazendo, né? Só que parou de ser feito em 2019. Acho que o motivo, eu fiquei pensando nisso, eu ficava reclamando de porque não tinha mais, mas olhando agora dá para perceber, ficou impossível de fazer isso. Porque olha como cresceu de 2015 para 2019 a complexidade de setores, né? E a gama de serviços que essas empresas podem desempenhar. Ah, o Márcio está com a mão levantada, pode falar. Professor, tudo bem? Opa, tudo bom? Seria, por exemplo, a Binance um tipo uma fintech, por exemplo? Seria, é um bom exemplo. A Binance, ela chama ela de uma exchange de criptoativos, né? Que é uma empresa que basicamente trabalha com a compra e venda de ativos virtuais. Isso já era uma fintech por si só, já que ela emprega tecnologia extensiva, né? Você só compra e vende criptomoedas por aplicativo e por site. E passou a ser mais fintech ainda, porque agora a gente está acompanhando o desenvolvimento de uma regulação do mercado de ativos virtuais. Então, é um mercado que vai ficar sob a regulação do Banco Central, em certa medida, e da CVM para casos residuais. Então, a Binance, que já era uma fintech, passa a ser uma fintech regulada pelo próprio Banco Central e pela CVM. Deixa eu ver onde que ela estaria aqui nesse quadro. Ó, acho que está nesse campo vermelhinho aqui, cryptocurrency.
Ela tá até aqui, tô vendo na pontinha do Cryptocurrency, tem um logo dela, que eu acho que é da própria. Mas é isso, tá respondida essa questão? Tá. E Sim, fiquem à obrigado. vontade, imagina, fiquem à vontade para perguntar. E aí, bom, dentro desse universo gigantesco de fintechs, como Binance, etc., a gente tem as de crédito, né, que estão mais dentro daquele mercado de crédito que a gente falou antes. E essas, elas podem ser de dois tipos principais: as que atuam como instituições financeiras ou em parceria com as instituições financeiras, tá? As fintechs que operam em parceria são normalmente prestadoras de serviço que captam propostas de operação de crédito e essas operações vão ser realmente concluídas, né, realizadas pela instituição financeira parceira. Então, esse tipo de fintech normalmente a gente chama de correspondentes bancários, que há muito tempo eram os chamados pastinhas, que era o pessoal que ia com uma pastinha física para tentar vender o serviço de um banco, numa praça da Sé ou onde quer que fosse. Hoje em dia, normalmente, a gente vê isso por meio de sites, né? Por meio de plataformas super modernas, que a gente realmente pode chamar de fintechs de crédito, que prestam esses serviços para as instituições parceiras, tá? E tem também aquelas que atuam como instituições financeiras. Qual que é a questão aqui? Houve um momento em que as fintechs começaram a ganhar o seu espaço e elas não queriam mais ser um simples apêndice de uma instituição financeira. Elas queriam uma independência, elas queriam operar de forma própria, a partir das suas próprias regras, da sua própria estrutura. Então, eles queriam poder determinar as suas regras de análise de crédito, seus procedimentos e por aí vai. E esse debate ganhou muita força em 2018, quando foi criada uma resolução do Conselho Monetário Nacional que regulou os dois principais tipos de fintech de crédito que a gente conhece até hoje. E o primeiro deles é a sociedade de empréstimo entre pessoas. Vocês vão ver aqui que tem uma menção a uma resolução de 2022, mas é porque essa resolução criada em 2018 foi recentemente atualizada, tá? Porque essas fintechs realmente ganharam um espaço no mercado. E o que que elas fazem? Bom, essa sociedade de empréstimo entre pessoas, a CEP, ela é conhecida como peer-to-peer lending, vai. Ela cria uma ponte entre as pessoas que têm recurso e querem emprestar para obter um rendimento e as pessoas que precisam obter esse recurso e estão dispostas a obter isso numa plataforma digital, que não seja um bancão. E isso tem que sempre é feito por meio dessas plataformas eletrônicas. Essa é uma das peculiaridades, tá, da CEP. Ela só atende por meio de plataformas eletrônicas. Então, alguns exemplos que a gente tem são a Crednovo ou a Nexus, por exemplo. Aqui eu tenho uma estrutura que vocês não precisam entender no detalhe, tá? O que que são cada uma dessas coisas. Mas o mais importante é vocês perceberem a diferença entre o que a gente estava falando antes, o correspondente bancário, o ex-pastinha, e a sociedade de empréstimo entre pessoas. Vocês veem que aqui no caso da sociedade de empréstimo, ela está no centro, ela está em cima da cadeia, atuando por conta própria. Ela mesmo disponibiliza o recurso para os seus devedores, ou, ou obtém o capital dos seus investidores. Já no caso do correspondente bancário, ele está em parceria com uma instituição financeira, que é essa amarelinha aqui, e é a instituição financeira quem cuida de todas essas, quem conclui todas essas operações de depósito e de empréstimo. Então, esse era um ponto mais importante para vocês entenderem o desenvolvimento dessas empresas. Tá? Se vocês quiserem, depois a gente fala em detalhes como funciona essa operação, mas eu acho que para esse primeiro momento isso basta. E aí, outro tipo de fintech de crédito que a gente conhece são as SCDs, né? Sociedade de Crédito Direto, que ela nada mais é do que uma empresa que realiza operações de crédito exclusivamente por meio de uma plataforma eletrônica e só faz isso com os recursos próprios. Então, a grande peculiaridade dela é que ela não capta recursos do público, tá? Salvo mediante emissão de ações. O que ela realmente faz é usar o seu próprio capital, o capital dos seus participantes, para fazer esses empréstimos para os seus clientes. Então, a gente tem como clientes a Creditas ou a Geru, por exemplo. Bom, e aí com isso, opa, tá louco aqui. Ixi,
Foi. E aí, com isso... Ah, peraí que a Raquel tá com uma pergunta. Vou voltar aqui. Pode falar, Raquel. Oi. É uma Oi. pergunta meio boba, mas é porque eu sempre tenho muita dificuldade em separar. Por exemplo, o que diferencia o PicPay de uma sociedade de crédito de um banco digital? E a Boa. segunda questão é mais sobre os bancos públicos, né? Banco do Brasil, Caixa e em si o Banco Central, que necessariamente não é um banco como nós conhecemos, que é a agência, mas é um banco que tem uma atuação no âmbito também social. E aí minha dúvida também é quando esses bancos, o Banco Central como instituição, na verdade, e os bancos, Banco do Brasil, Banco e Caixa Econômica, eles não têm uma atuação similar ao dos bancos que nós conhecemos como privados, eles têm uma atuação mais social. E aí, como que se diferencia, assim, tipo, a atuação deles dos bancos privados que nós conhecemos? Mais ou menos é isso. Legal. Não tem pergunta estúpida e essa tá bem longe de ser estúpida. Assim, acho que são várias questões, eu vou começar pela primeira, vai. Você perguntou, por exemplo, a PicPay. Qual é a diferença de uma PicPay para um banco ou para um banco digital, você falou, né? A gente vai chegar lá, a PicPay ela é um exemplo de instituição de pagamento, que eu vou explicar mais para frente o que que é. Mas eu já vou antecipando que qual que é a diferença entre um banco e um banco digital, vai. Banco digital, ele desempenha as mesmas atividades que a gente estava vendo antes. Por exemplo, ele tem a carteira comercial, que é aquela focada em fornecer crédito para certos segmentos da economia, ou a carteira de investimento, que cuida daquelas operações de participação societária. E o banco digital faz isso, só que exclusivamente por meio de canais de atendimento digitais. Então, você não vai ter como ir para uma agência desse banco e conseguir falar com o gerente da sua conta para conseguir aquele atendimento. Eles vão fazer isso ou total ou majoritariamente por meio de uma plataforma digital. Então, tem gente que fala que isso é uma fintech, já que transfere o atendimento para meios eletrônicos, e tem gente que fala que não, fintech é só uma startup, não pode ser um bancão. Como eu falei, é um conceito jornalístico, vai da sua compreensão sobre esse assunto. Mas a atividade, vou até voltar aqui, ela é muito parecida, ou melhor, é a mesma daquelas que a gente falou antes. Então, tem certos tipos de operação de captação e de repasse que eles podem fazer, mas com essa diferença de atendimento, vamos dizer assim. Eu vou deixar para explicar a instituição de pagamento já já, é o próximo ponto. E aí a sua segunda questão foi boa também, porque na verdade tem várias questões aí dentro. Primeiro, uma instituição financeira pública, uma sociedade de economia mista, ou uma instituição financeira privada. O mero fato dela ser pública ou privada não vai mudar as regras aplicáveis, a maioria das regras aplicáveis a elas. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, ele vai ter uma carteira de crédito, assim como o Itaú tem. Então, ele vai poder também receber depósito à vista dos clientes ou depósito a prazo deles, vai poder oferecer capital de giro, né, que é o capital que a empresa precisa para continuar girando, para continuar desempenhando suas atividades. Não vai ter uma diferença significativa em termos de atividades, mas como vocês bem sabem, ela pode ter um capital totalmente público ou parcialmente público. Então, seria o caso da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Caixa Econômica, por exemplo, também tem várias linhas de crédito que são muito focadas em programas de governo. Então, quando a gente teve o problema da pandemia do Covid, e era necessário você destinar parte daquelas assistências sociais, né, durante o período mais crítico da Covid, quem foi responsável por abrir essas contas de graça para as pessoas e disponibilizar recursos? A Caixa Econômica. Por mais que outros bancos possam participar de certas políticas de governo, e participam até de programas agrícolas, por exemplo, não tem como dizer que não tem uma prevalência dessas atividades nos bancos públicos, tá? Só que aí você também perguntou do Banco Central, que é uma boa pergunta, porque o Banco Central chama Banco Central. Mas onde que ele entra nesse caso aqui? O Banco Central, ele não faz o que essas instituições fazem. Quer dizer, dizem que na época do mercantilismo, principalmente na Itália, os bancos centrais, eles também eram responsáveis por fazer essa captação de recursos, intermediação, alocação de crédito para as pessoas. Eles atuavam, de certa forma, como bancos mesmo, né? Mas hoje não é assim que funciona. A gente tem uma segmentação muito maior,
que faz com que eles atuem como verdadeiras autoridades, que controlam a moeda, a emissão da moeda, controla a inflação, controla a regulação dessas instituições privadas e públicas, cuidam desses processos de câmbio e por aí vai. Mas eles não atuam como bancos mesmo. Então, aí sim, você tem uma diferença muito gritante entre a atividade de um banco central e de um Itaú ou de um Banco do Brasil, por exemplo. Tá clara essa parte, tirando a da PicPay? Tá bom. Ficou assim, muito obrigada. É porque eu entendo, tipo assim, a gente sabe que o Banco Central não é um banco tradicional como nós conhecemos de agência, mas é porque a minha dúvida sempre reside no fato de que ele é o ponto central da economia do país. Tipo, é ele que vai decidir se, por exemplo, a taxa Selic vai mudar ou não. E aí eu nunca consigo separar, por exemplo, que a política econômica que o país vai fazer, no caso, fazer não, mas que vai seguir é baseada no que o Banco Central decide. Quando o Banco Central decide, vamos supor, hipoteticamente, o presidente, mas é porque tem grandes críticas a eles agora, mas não desse ponto de vista político, mas quando ele não se baseia nos fatos, mas somente na conjectura total, assim, acaba que ele se tira um pouco do polo que ele deveria exercer, que é de ser um banco estabilizador. Vamos supor. E aí é por isso que eu fico sempre com essa dúvida sucinta na minha cabeça, assim, de qual o papel dele, de fato, no país, apesar de conhecer ela, na verdade. Perfeito. Não, perfeito, faz total sentido essa questão. Até porque o nome confunde um pouco, né? Mas por que normalmente a gente fala em Banco Central? Porque o Banco Central, ele recebe recursos das instituições que ele regula, tá? E ele recebe recursos em informação. Então, você tem o depósito compulsório, você tem o depósito voluntário, que é parte do dinheiro que essas instituições financeiras recebem, que fica guardado com o Banco Central. E ele tem um acesso à informação que é, assim, muito mais robusto do que uma instituição isoladamente. O que faz dele, em tese, uma autarquia em posição melhor para verificar fluxos monetários, né? Para ver se o fluxo está assim ou assado, se a economia está indo assim ou assado, se você deve controlar os juros para conter a inflação ou não, e etc., junto do Conselho Monetário Nacional. Mas, assim, tem questões que são doutrinas econômicas que são sempre controversas, sempre vão ser, e a forma como o Banco Central faz isso sempre vai ser posta à prova. A gente está vendo uma verdadeira rinha, né, entre a presidência da República e o presidente do Banco Central por essa questão de controle da Selic, né? Mas o que acontece desde a lei complementar que eu coloquei aqui, Lei Complementar 179 de 2021? O Banco Central ele é dotado de uma autonomia, né, técnica, operacional, administrativa e financeira por lei. Os seus integrantes, os seus diretores integrantes, eles têm mandato de 4 anos com possibilidade de recondução, e para você tirar um deles, você precisa aprovar essa demissão, essa exoneração, por meio do Congresso. Isso precisa ser aprovado no Senado, inclusive. Então, acho que se não fosse por isso, talvez já tivesse mudado muito mais membros do corpo diretivo do Banco Central. Mas o fato de existir uma certa autonomia estabelecida por lei faz com que o Banco Central assuma certas políticas de direcionamento da economia do país, mesmo sem ter sido eleito pela população para isso, e que o presidente só possa fazer isso com a aprovação do Congresso, né? Uma questão, tema bem complexo esse, em termos de política monetária, é um tema super complexo, né? Legal. É uma boa pergunta. Fábio, a gente tem uma pergunta no chat também. Opa, digam lá. Acho que eu não estou conseguindo ver o chat que eu estou projetando. Você consegue ler para mim? Consigo. O Daniel pergunta: Boa noite, professor. Gostaria de entender um pouco mais sobre uma das funções do Banco Central, no caso, a forma pela qual ele aplica a política monetária por meio da compra ou venda de títulos públicos. Como esse mecanismo funciona, considerando que ele não pode comprar os títulos diretamente da Secretaria de Tesouro Nacional, que as taxas são definidas pela Secretaria de Tesouro Nacional. Acredito que a STN seja isso, né? É uma pergunta complicada, assim, eu vou falar a verdade. Eu não sei responder tão a fundo como que é feito o controle, a política monetária do Banco Central. O Banco Central, como eu falei, ele recebe
depósitos compulsórios e voluntários das instituições de crédito. Então, ele tem um controle muito maior sobre a quantidade de dinheiro que está circulando nessa economia. Quanto mais dinheiro você obriga a instituição financeira a depositar junto ao Banco Central, menos dinheiro essa instituição financeira tem para fazer circular pela economia. Isso acaba sendo, de forma indireta, uma ferramenta de controle da inflação. E, por consequência, né, uma política monetária do Banco Central. E ele mexe um pouco com esses depósitos dessa forma. Mas, assim, quais são todos os critérios que ele se utiliza para fazer a política monetária? Eu tenho dificuldade de falar, porque também não é só a compra desses títulos, né? Também tem a compra do dólar. Então, se, por exemplo, ele quer ajustar a cotação do dólar, porque ele entende que a política cambial está desfavorecendo a balança de importação e de exportação do Brasil, ele vai lá e vai adquirir contratos de dólar futuro, ou vai vender, né? Porque ele tem estoques de dólar em casa. Mas não sei se isso responde sobre todas as formas de política monetária estabelecidas pelo Banco Central. Tá mais ou menos respondida essa questão do chat? Ele mandou mais uma coisa aqui. Ele falou que tá sim, obrigado. Ele falou que, inclusive, sobre a autonomia do Banco Central, o inciso 9 do artigo 4º da Lei 4595 diz que o CMN pode limitar sempre que necessário as taxas de juros, descontos, comissões e algumas outras. Considerando, então, que o CMN é composto por ministros apostados pelo presidente da República, não seria possível resolver o entrave? Quem compõe o Conselho Monetário Nacional, né? Como a gente falou. Aqui, o presidente. Calma. Aqui. O presidente é o ministro da Fazenda, atualmente o Haddad. Aí a gente tem o ministro do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central. As decisões, elas são tomadas, assim, por um corpo administrativo que auxilia essas três pessoas. E elas, muitas vezes, exigem unanimidade, tá? Você não consegue impor uma opinião, vai. E tudo isso é tomado com base em estudos extensos, que muitas vezes exigem essa unanimidade. Então, para você formar uma decisão sobre a Selic, muitas vezes você vai acabar dependendo tanto do corpo relacionado à política monetária do presidente em exercício, como do ex-presidente, né? Porque, como a gente viu antes, a gente tem mandatos com possibilidade de recondução e por aí vai. Então, claro que existe uma forma do presidente em exercício estabelecer um contato mais direto, procurar fazer às vezes até uma pressão, né, sobre o controle inflacionário, como é o que a gente está vendo nos dias de hoje, mas se ele consegue impor a sua política monetária inflacionária, o que me parece é que a gente está vendo na prática que não, né? E bem pontuado sobre esse item da 4595, que permite ao Conselho Monetário Nacional controlar, né, a emissão da moeda e, por consequência, também a inflação. Isso associado, né, a essa lei complementar 179 de 2001, acabam dando de certa forma, essa blindagem vai para esses órgãos, para essa autarquia e para esse Conselho Monetário Nacional. Normalmente, quando a gente dá essa aula, tem poucas perguntas sobre a estrutura pública, o funcionamento das autarquias, porque o pessoal quer saber mais das instituições privadas, mas eu gostei, achei interessante, até porque faculdade pública a gente tem muito foco nisso, né? Na Sanfra a gente também estudava bem mais sobre o funcionamento como funciona a moeda, como funciona o controle da inflação, quem é a casa da moeda no Brasil, e por aí vai. Mas dito isso, tá respondida essa questão, João? Posso passar para o próximo ponto ou ainda tem alguma coisa aí dentro? Pode sim, tá respondido. Maravilha. Vamos lá. Bom, aí a gente chega na pergunta também sobre o sistema de pagamentos, vai. Porque o sistema de pagamentos, ele é regido por uma lei que não é a 4595,
é a 12865, que foi emitida em 2013, que é chamado Marco Legal das Instituições e dos Arranjos de Pagamento. A regulação desse mercado também compete ao Banco Central e, novamente, seguindo as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, tá? Que são, para começo de conversa, os arranjos de pagamento? Os arranjos de pagamento são esses conjuntos de regras e procedimentos que vão organizar a prestação de certo serviço de pagamento. Então, a gente normalmente entende como arranjo de pagamento as ditas bandeiras, que determinam como vão ser feitos os pagamentos de tarifas, prazos de pagamentos, relacionamento entre participantes dentro desse arranjo, uso da marca, etc. E o instituidor é a pessoa jurídica que controla essas regras, tá? Então, antes, quando a gente falava de arranjo de pagamento, a gente estava falando de Visa e Master, basicamente. O tempo foi passando, a gente passou a ter outros arranjos de pagamento, inclusive o Pix, que é o arranjo estabelecido pelo próprio Banco Central. Então, nesse caso, o Banco Central é um instituidor de arranjo de pagamento, atuando aqui, como vocês podem ter percebido, não só como um banco central tradicional, né, que regula e supervisiona o mercado, mas também que propõe certas regras e procedimentos, pelo menos nessa matéria de pagamentos, né, com o Pix. E aí, embaixo desses arranjos, a gente tem uma série de tipos de instituições reguladas, instituições de pagamento, tá? E as modalidades que a gente tem disciplinadas hoje são emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento pós-pago, credenciador e iniciador. O João já conhece um pouquinho dela de tanto ouvir a gente falar nas reuniões, né? Mas agora sim a gente vai passar por cada uma delas e voltar para a pergunta, acho que foi da Raquel, né? A PicPay, por exemplo. O que é a PicPay? A PicPay ela é uma instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica, que é simplesmente uma instituição que vai disponibilizar uma conta de pagamento, um pouco diferente de uma conta depósito oferecida por um banco. Essa conta de pagamento ela tem uma finalidade mais restrita, que é, por exemplo, a de disponibilizar transações de pagamento, permitir que você faça um pagamento para uma padaria, para um site, compre um produto na internet, por aí vai. E essa conta, muitas vezes, pode ser vinculada a um cartãozinho. Então, às vezes, ela não existe só no meio digital. Você tem essa wallet, né, pré-paga, como são chamadas essas contas de pagamento, e você tem um cartãozinho de plástico associado a essas contas. E é o que a PicPay faz. A PicPay te oferece uma wallet, por exemplo, e se você quiser, você ainda pode ter um cartãozinho que tem essa finalidade muito mais restrita que a de um cartãozinho vinculado a uma conta do Itaú, por exemplo, tá? Então, a gente tem outros exemplos nesse mercado também, 99, que é uma empresa que a gente conhece bem também, que eles fazem serviços de carona, mas o tempo foi passando e eles foram percebendo que tem uma lucratividade nos serviços de pagamento. Então, eles passaram a oferecer para os seus motoristas parceiros esse tipo de conta também, por meio do qual eles podem pagar pelas caronas, ou podem até fazer certos serviços acessórios que a gente vai falar mais adiante, ou Mercado Pago e por aí vai. Então, esse é um emissor de moeda eletrônica. Depois a gente vai falar um pouquinho mais ainda da distinção entre IP, instituição de pagamento, e instituição financeira. O emissor de instrumento pós-pago, ele é muito parecido com o emissor de moeda eletrônica, só que a diferença é que essa conta de pagamento que ele gerencia é pós-paga, ou seja, ela não depende do aporte prévio de recurso. Pode gastar o que você não tem e pagar depois. E a PicPay também oferece, muitas vezes, essa conta pré-paga e uma conta pós-paga. E além dessas, é um mercado que ainda é um pouco controlado pelas instituições mais tradicionais. Então, a gente vê muitas instituições financeiras que também prestam serviço de emissão de cartão. Itaú, Banco do Brasil, Caixa e por aí vai. E além de todas essas, tem o credenciador, que é aquela maquininha que a gente vê quando a gente vai comprar um pão na padaria, por exemplo, um sapato na sapataria, e aí a gente aproxima o cartãozinho dessa maquininha ou insere, e isso faz com que o estabelecimento consiga receber o nosso dinheiro. Então, ele habilita o recebedor a aceitar esse instrumento de pagamento. Então, os exemplos que a gente tem são PagBank, né, a Stone, que é a Verdinha, a GetNet, por aí vai.
E aqui eu coloquei um exemplo também do fluxo. A gente não precisa falar em detalhes disso, até porque o encontro é pouco para falar mais em detalhes, mas vocês vão ver que o consumidor ele vai ter relação com duas partes aqui nesse fluxo, tanto com o emissor do cartão, quanto com o estabelecimento comercial. Então, ele vai ter o seu cartãozinho emitido, aí ele vai comprar um produto no estabelecimento, a credenciadora vai ter a relação direta, né, com esse estabelecimento, ela vai pegar o seu recurso e vai repassar. Esse recurso ele vai seguir todo um fluxo que não é instantâneo. Então, no momento em que o consumidor paga por um sapato, a sapataria não vai receber aquele valor imediatamente. Isso vai passar por um fluxo que vai durar aproximadamente 28, por aí, dias, até que ela receba o valor daquele sapato que ela comprou. A menos que ela antecipe o valor dessa compra, o que é uma operação específica, que é a operação de antecipação de recebíveis, mas que a gente pode falar mais no detalhe depois. Mas só para vocês terem uma noção de como interagem essas figuras. E a bandeira aqui em cima ditando as regras sobre como funciona esse fluxo. E tudo isso bastava para a gente entender o sistema de pagamentos. Mas surgiram também as iniciadoras mais recentemente, tá? A iniciadora é uma figura que foi trazida para nós no âmbito do Open Finance, do Open Banking, né, que é o sistema financeiro aberto. Então, ela permite que os usuários comandem transação de pagamento sem que ela ponha a mão no dinheiro. Então, muito mais do que uma instituição de crédito, do que uma instituição que lida com o seu dinheiro, que pega o seu dinheiro e repassa, a iniciadora ela é um mero prestador de serviço. Normalmente uma entidade super tecnológica, como o Google, a Google Pay ou a Belvo. Então, elas fazem isso sem em momento nenhum segurar o seu dinheiro, mas comandando esses pagamentos. Então, eu quero entrar na Google Pay, eu tenho uma conta no Itaú, eu quero entrar na Google Pay e eu quero pagar o João que tem uma conta no Santander. A Google Pay vai fazer essa relação, tá, entre Itaú e Santander e vai permitir que o dinheiro vá do Itaú para o Santander, autenticando, validando, obtendo meu consentimento para tanto, mas jamais pegando meu dinheiro e repassando. Tá? Essa é a grande questão dela. E qual que é uma discussão que a gente tem visto muito? A distinção entre a instituição de pagamento e a instituição financeira. Porque como a lei da instituição de pagamento determina, a instituição de pagamento não pode prestar atividade de banco, de instituição financeira. Ela está proibida de fazer isso. Então, as regras elas se aplicam de forma bem distinta para uma instituição financeira ou de pagamento. A instituição financeira ela pode emprestar o recurso que ela tem no bolso para qualquer pessoa, ou aplicar esse recurso em títulos públicos, por exemplo. Então, como a doutrina explica, né, boa parte dessa regulação ela tem como propósito, como finalidade, justamente educar essa discricionalidade, fazer com que esse recurso seja repassado de uma forma saudável e que mantenha a solidez, né, e a liquidez e instabilidade das instituições financeiras. Já a instituição de pagamento, como a gente falou, ela vai receber o dinheiro por uma finalidade muito mais restrita. Então, é o caso da sapataria, por exemplo. A credenciadora recebeu isso aqui para liquidar a compra do sapato que eu, Fábio, fiz para o João. Então, o que eu tenho que fazer em termos de política regulatória é garantir que o meu dinheiro seja realmente repassado para o João e que isso seja feito em segurança, que haja, em caso de problemas de liquidez da credenciadora, do intermediário, um regime ordenado de resolução desse problema, que não afete nem a mim, nem ao João, nem a compra que a gente fez. Então, é um pouco diferente daquela discricionariedade que o Itaú tem quando ele obtém o meu depósito e vai reemprestar para um terceiro, por exemplo. Só que essa distinção ela está um pouco mais nublada, vamos dizer assim, nesses tempos modernos, porque cada vez mais a gente vai ver grupos muito grandes, grupos empresariais, que atuam tendo uma instituição financeira e uma instituição de pagamento. Então, eu tenho uma instituição de pagamento que gera um recebível e vai lá, vende isso para um fundo ou para uma instituição financeira. Ou eu tenho uma instituição de pagamento que controla uma sociedade de crédito, uma instituição financeira, que disponibiliza alguns serviços de crédito, que antecipa os recebíveis, que faz a gestão de fluxo de caixa. Você tem uma complexidade cada vez maior, tá, desses mercados.
de pagamento. E aí a regulação, esse é um tema muito interessante também, que tem muito pouco estudo até o momento, a regulação ela precisa olhar para esses grupos como um todo. Ela não pode se concentrar apenas em regular aquela instituição de pagamento específica, aquela credenciadora isoladamente. Ela precisa ver a credenciadora como integrante de um conglomerado que vai receber o recebível, vai vender para um FDIC, por aí vai. Então, hoje, a regulação dos meios de pagamento, voltando também à pergunta da Raquel, é muito mais complicada. Uma PicPay, antes, tinha um regime muito distinto de atuação. Hoje, ela tem que atender a regras que são cada vez mais parecidas com as regras das instituições financeiras. Até porque a PicPay é um exemplo clássico disso, de uma IP que tem instituições financeiras dentro do grupo. Tá? Viu que a pergunta era complicada, que ela falou que era uma pergunta boba, não era nada boba. E aí, com isso, a gente tem um tempinho para passar para as carreiras, João? Temos sim, pode passar, Fábio, sem problema. Maravilha. Tem alguma dúvida sobre essa parte que a gente falou agora? Eu passei um pouquinho rápido, mas fiquem à vontade para me interromper, viu? Tem uma pergunta, acho que tem uma pergunta no chat aqui. Tirar essa pergunta. apresentação aqui, né? Quer que eu leia? Pode ler. Pronto. Pergunta do Daniel, ele pergunta, essa evolução de companhias comuns como mini instituições financeiras ou de pagamento, que permite que algumas companhias emitam CDBs, por exemplo, no Mercado Livre, a Volkswagen tem CDB. Exatamente, né? Porque o CDB ele é uma certidão de depósito bancário, né? Como é que uma instituição de pagamento que não recebe um depósito bancário poderia emitir? Só dessa forma, né? A partir de grupos cada vez mais complexos que também têm isso como atividade, né? A Volkswagen é um caso ainda mais complicado, porque a Volkswagen ela é um banco de montadora. Então, às vezes, a empresa que vai te dar que tem um veículo, né? Ela vai, ela vai não só te vender o carro, mas te dar um financiamento para que você consiga comprar esse carro. E aí, a partir daí, ela vai muitas vezes ceder esse direito ao crédito que ela conseguiu, né? A venda desse carro, para um banco que pode ser integrante do próprio grupo, como o Banco Volkswagen. Então, é uma estrutura de empréstimos entre essas partes mais relacionadas, que exige um fluxo mais constante de capital e de venda desses CDBs. Então, a gente atuou em vários casos que envolvem programas, né, de criação de depósitos bancários, venda de depósitos bancários, né, nessa estrutura de montadoras também, o que vale de forma semelhante para as instituições de pagamento. Bom, tem mais uma dúvida, acabei. Agora eu abri aqui, agora eu tô vendo certinho. Boa noite, uma dúvida que tem sobre moeda. Quais seriam as diferenças entre transações eletrônicas com moeda oficial e com as CBDCs? Legal. Bom, só é muita sigla. CDB é bem, vocês sabem, CDB é diferente de CBDC. CBDC, o que ela é? É Central Bank Digital Currency, vai no anglicismo. É a moeda digital soberana, moeda digital emitida por um banco central. Então, o Banco Central ele vai emitir uma moeda que vai ser como um token representativo de uma cédula de papel moeda. Então, esse é o grande ponto da CBDC, é permitir que todos nós tenhamos acesso a uma moeda digital emitida pelo Banco Central. E quem que é responsável pelo crédito que está no fundo daquela moeda, daquela CBDC? O Banco Central. Ela me dá um direito de crédito contra o Banco Central. O que é diferente de uma transação eletrônica como a gente vê hoje em dia. Porque hoje em dia, por exemplo, a moeda eletrônica que a gente falou antes, ela é emitida por uma instituição de pagamento. Então, eu tenho um direito de crédito contra a instituição de pagamento e não contra o Banco Central diretamente. Tudo bem que a instituição de pagamento vai ser regulada pelo Banco Central e que vai ter requisitos de gerenciamento do capital que ela circula e que ela repassa, e que, de certa forma, isso também é uma garantia, mas é algo diferente da proposta da CBDC, que tokeniza uma obrigação contra o Banco Central.
Então, esse é o principal ponto dela. A tecnologia que vai ser usada, quem vai ter acesso a isso, essa é uma questão que vem sendo muito discutida e que a gente vai acompanhar nos próximos tempos. Mas ela é muito diferente de uma transação eletrônica feita hoje em dia. Então, o Pix, de novo, quando você faz um Pix para alguém, eu dei o exemplo da IP, vou dar o exemplo dos bancos. Eu faço um Pix aqui para Raquel. Eu estou fazendo um Pix da minha conta Itaú para a conta caixa da Raquel. Isso significa que eu estou fazendo uma transação com uma obrigação que eu tenho em face do Itaú para uma obrigação que ela tem em face da Caixa. São relações mais indiretas do que aquele direito de crédito que uma CBDC daria em face do próprio Banco Central. Tá entendido? Tá explicado, Maria? Vou passar aqui, aí qualquer coisa vocês me cutucam que eu volto. Aí eu queria terminar. Não, mas a Raquel tinha uma dúvida. Ela estava com a mão levantada, desculpa. É porque, assim, acho que sim, mas é duas dúvidas, na verdade. A primeira é, talvez fuja um pouco do tema direito bancário em si, mas eu queria entender como foi implementado o Open Finance no Brasil, né? Como lidou o mercado, o direito bancário com a questão de LGPD? Porque, em tese, são dados sensíveis que outras instituições financeiras não deveriam ter acesso. Só que, para liberar crédito, ela meio que quase que obriga você a fornecer seus dados para outras instituições. Então, eu queria entender como, no âmbito regulatório, como foi lidado isso no direito bancário, assim. E a minha segunda dúvida é também parecida, mas é em relação ao Pix, que também surgiu posteriormente agora, por exemplo, o seguro Pix, que em tese o Pix já é uma forma de pagamento regulada pelo Banco Central, que em tese já existe uma segurança. Então, as instituições financeiras elas devem ter proteção às relações comerciais feitas pelo Pix. Mas aí surge o seguro Pix. E eu fico com dúvida, assim, em tese você já tem que cuidar do meu dinheiro, então por que você está me cobrando por isso? Não sei se foge muito do tema, mas eu queria compreender mais ou menos como surgiam esses fenômenos no direito bancário. Interessante. Não, legal. Com a Raquel não tem pergunta fácil, não. A primeira é sobre, né, como que a gente faz para adequar o Open Finance. O Open Finance, vocês sabem o que é? O Open Finance é o sistema financeiro aberto que basicamente transmite o seu direito a uma informação para terceiros que podem usar os seus dados para determinadas finalidades. Então, eu deixo de ser assim, eu acho que eu expliquei de um jeito estranho. Eu faço com que outras pessoas também possam ter acesso a certas informações, desde que eu autorize esse acesso a essas informações. E aí, com isso, em tese, eu vou ter um acesso a um crédito mais barato, eu vou ter serviços financeiros personalizados, e vou ter uma maior eficiência do sistema. Essas são as premissas do Open Finance. Só que, como a Raquel falou, isso depende do compartilhamento de informação, não só com a minha instituição financeira, mas com um pool de informações, né, com um conjunto de outras instituições, que podem sair, inclusive, vendendo serviço a partir da minha informação. Então, o que você faz, a gente tem uma lei, né, que é a lei do cadastro positivo, e uma lei de banco de dados, que fazem com que as pessoas possam ter as suas informações cedidas, né, transferidas a essas instituições que integram, por exemplo, o Open Finance, ou possam pedir que essas informações não sejam compartilhadas, caso em que elas vão ter serviços financeiros mais limitados, ou às vezes até um empréstimo com juros mais altos. Mas você pode optar por sair, né, fazer o opt-out, que é pedir para que essas informações não sejam sempre transmitidas. Mas a lei teve que cuidar dessa questão, e você ainda falou LGPD, mas tem o problema do sigilo bancário também, porque as instituições financeiras, elas são obrigadas a manter o sigilo, né, das operações de crédito que elas fazem. Então, uma saída que a norma deu foi autorizar que essas informações sejam transferidas para certas instituições que fazem, por exemplo, score de crédito e por aí vai, sem que elas estejam violando a lei do sigilo bancário. Então, a gente tem disposições específicas na LGPD e na lei de sigilo bancário para que o compartilhamento de informação para cumprimento de obrigação regulatória ou para
bancos de dados de crédito seja autorizado e não configure uma violação nem criminal, nem civil, nem administrativa. Tem essas saídas por meio da regulação. Foi algo polêmico em certos pontos quando surgiu, mas a gente tem essas saídas. Agora, o seguro Pix é uma pergunta interessante. Você já sabe como ele está funcionando? Se ele já foi mesmo implementado? Porque eu lembro que tinha uma discussão sobre isso, mas eu não lembro se ele já existia e já estava sendo implementado. Então, pelo que eu reparei, acho que já está, porque os bancos já estão cobrando meio que uma taxa mensal ou anual, não lembro. Por exemplo, o Banco do Brasil cobra R$10 por mês, por mês para você ter, tipo, meio que seguro Pix. Que aí eles até oferecem, você mantenha esse Pix seguro, saiba para quem você está depositando e tudo mais. Só que aí eu sempre entro naquele limbo de, por exemplo, porque, em tese, se, vamos supor, salvo quando é por dolo da pessoa mesmo, quando ela sozinha comete o dolo de transferir erroneamente para alguém, nos outros casos, coação, enfim, já é tipo um claro indício de que aquela transferência financeira vai ser, de alguma forma, ou judicialmente, ou administrativamente, retirada, aquela relação comercial não vai ser desfeita, vamos supor, comercial, entre aspas. Então, eu não consigo compreender, em tese, como se aplicaria o PIX, o seguro PIX, assim, porque, em tese, ela já existe, tanto pelo Banco Central, que regula o PIX, quanto pelas instituições financeiras em si mesmo, já há disposições no Código Civil, enfim, em vários âmbitos no direito brasileiro, por exemplo. Tá. Então, os contornos desse seguro Pix, eu acho que ainda tem questões que estão meio nebulosas, mas assim, o ponto é que a instituição financeira ela tem deveres de manter uma segurança cibernética para os seus usuários e até mesmo uma análise sobre o perfil deles. Então, vou dar um exemplo para você. Eu fui assaltado recentemente e aí me fizeram transferir, fazer vários Pix para a pessoa que me assaltou. Fiz num horário nada a ver, em valores que estão totalmente fora do habitual, do que eu costumo fazer, e não houve, assim, foi super complicado reaver esses valores. Por quê? Porque o Banco Central tem as instituições financeiras têm certos deveres acessórios, né, de análise dos seus clientes, de cibersegurança, mas nem sempre é tão claro até onde vão esses deveres, né? Uma pessoa que, por exemplo, faz uma transferência para outra, se você passar a senha, por exemplo, do seu aplicativo e fizer uma transferência para outra, vai ser mais difícil ainda você reaver esses valores. Então, acho que para evitar isso, evitar reclamações, evitar a judicialização desses problemas, é que pode ser interessante esse mecanismo de seguro Pix, porque é verdade que eles têm uma obrigação de manter a rigidez, né, e a idoneidade dos pagamentos, mas está cada vez mais complicado fazer isso de forma 100% garantida, com uma criatividade tão grande de hackers e assaltantes, né? Então, acho que é mais um produto que te resguarda em caso de sinistros. Aí você vê aí tem que ver a cobertura, que eu acho que não tem ainda exatamente todos os sinistros obrigatórios, mas eu acho que tem alguma lógica, mesmo sendo um pagamento imediato, 24/7, com regulação de Banco Central. Tá? Beleza. Eu vou passar aqui para as carreiras, mas fiquem à vontade para interromper. E aí, assim, quando a gente fala em carreiras no direito bancário, a gente tem várias opções, tá? A gente pode pensar tanto em carreiras dentro de empresa, né, que são os advogados in-house, quanto carreiras acadêmicas, quanto carreiras em autoridades, e, por fim, escritórios de advocacia. As empresas, né, para começo de conversa, elas são cada vez mais crescentes, né? A gente tem atividades cada vez mais crescentes que dependem de áreas de pagamento. Então, se antes você só falava em banco, né, no direito bancário, hoje em dia você fala das instituições de pagamento, das big techs, de empresas com a 99, que fazem serviço de carona, mas que podem ter uma necessidade, um interesse em fazer com que os seus pagamentos sejam feitos de uma forma mais eficiente, né? Então, é um ramo muito, muito mais diversificado atualmente. Carreira acadêmica sempre tem espaço, porque o direito sempre tem suas muitas dificuldades, e espaço porque os conteúdos ainda são muito subexplorados, né? A gente tem
é uma necessidade de conhecimento da regulação, direito administrativo, direito civil, até um pouco de tributário, que faz com que pouca gente estude tão a fundo há tanto tempo essa matéria e gere um certo déficit, né? Autoridades regulatórias, como a gente falou, tem o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, as entidades que julgam, né, esses processos administrativos, ou as entidades de autorregulação, né, que cuidam da autorregulação do setor, FEBRABAN ou a B3, em certa medida, que tem também o braço da BSM, que vai exigir desenvolvimento de norma, acompanhamento de entidade supervisionada, processo sancionador, uma gama de atividades. E aí, por fim, os escritórios de advocacia, né? Que eles atendem a diversos tipos de entidade. Eles fazem um pouquinho de tudo, e por isso que eu acho que eles são, talvez eles sejam tão interessantes, até um pouco mais interessantes, na minha perspectiva, totalmente enviesada, é claro, mas você acompanha um pouquinho de cada uma dessas coisas, e é uma área que, quando você falava disso há pouco tempo, há pouco tempo não, vai, há uns 7 anos, ninguém ia se interessar. Tinha pouca vaga, tinha pouca variedade, mas esse mundo mudou drasticamente, tem muita vaga interessante em direito bancário, em direito de fintech, direito de pagamento, tem realmente muito espaço. E aí, dentro dessa parte de escritório de advocacia, você ainda tem operação financeira, que é uma sub-área, você vai cuidar, por exemplo, dessas operações que vão envolver uma diversidade de credores ou de devedores com valores muito grandes, então você vai ter que preparar os contratos de empréstimo, você vai ter que ter um bom senso de direito civil, você vai fazer uma revisão contratual, é uma área bem objetiva e bem prática, mas que é super importante também. Ou o processo administrativo sancionador, que é uma área cada vez mais importante também, porque o Banco Central tem sido muito ativo na fiscalização das instituições supervisionadas, então você tem penas aplicáveis cada vez mais altas às instituições reguladas. A gente tem uma lei de 2017, passou na época da Lava Jato, aumentou bastante as penas, o que não é coincidência, né? Teve um clamor social, por um aumento de penas ao mercado bancário, mercado financeiro. Então, essa lei trouxe uma preocupação maior com as sanções administrativas do setor, e é uma área realmente muito interessante. Pode falar assim por cima, o João trabalhou comigo num caso que é super interessante, que é um influenciador digital, e uma corretora de investimentos. A corretora estava sendo processada por ter contratado um influenciador que não era autorizado a operar pela CVM. Então, a gente tinha que analisar se aquele influenciador estava realmente desempenhando atividades que estavam sujeitas à regulação da CVM, se era um mero serviço de publicidade não regulada, assim, é um processo que não acabou. A CVM tem analisado essas questões, tem aplicado penalidades fortes. Ela é só um exemplo de como a modernidade pode acabar chegando a mercados que antes a gente nunca imaginaria que tivessem algum contato com o mercado financeiro de capitais, mas que hoje em dia fazem parte desse dia a dia, né? E aí, por fim, as consultorias em geral, que é uma área super dinâmica, né, multidisciplinar, que você vai ajudar o seu cliente a desenvolver soluções, produtos, serviços. Então, você vai ajudar, eu tenho uma IP, uma instituição de pagamento, que quer desenvolver um serviço de criptoativos. Como que eu vou fazer para ele desenvolver isso dentro da regulação? Ou como eu posso usar um sistema de inteligência artificial para criar score de crédito, por exemplo, notas de crédito? Que informação que eu posso pôr lá para não criar uma discriminação? Ou para não dificultar ainda mais o acesso a crédito de algumas pessoas? O que pode estar ali dentro, o que não pode estar ali dentro? Uma série de questões, como a Raquel trouxe, que podem envolver LGPD também, além da regulação de Banco Central, por si só. Ou ainda, como que eu abro uma empresa que disponibiliza conta digital de pagamento para os seus clientes? Uma emissora de moeda eletrônica, por exemplo. Como que é o processo de autorização? Como eu faço para colocar isso de pé perante o Banco Central? E a gente ainda tem uns minutinhos, João? Como que a gente está aí? Temos sim, Fábio, temos sim. Então beleza. Então já tô chegando aqui no final. Aí para concluir, eu trouxe assim, algumas recomendações. Espero que alguém tenha algum interesse nessa área, mas é uma área que realmente é bem interessante, bem dinâmica, tem uma atualização muito frequente, muito rápida de normas,
e de realidade de mercado, né? Não só as normas mudam rápido, mas como o mercado também. Então, se antes a gente via muito pagamento em papel moeda ou em cheque, por exemplo, hoje em dia a gente só escuta falar em Pix, meios instantâneos de pagamento, o token digital, o real digital, né? CBDCs. É um mercado realmente muito dinâmico. Então, a gente tem assuntos cada vez mais diversos, com espaço para cada vez mais tipos de advogados de direito bancário, né? Ou temas de sandbox, por exemplo. Sandbox, não sei se vocês já ouviram falar, é caixinha de areia, é você permitir que a pessoa teste determinado produto ou serviço dentro de um ambiente controlado. E aí ela vai fazer isso em uma escala reduzida, sob a supervisão e sob os olhos da autoridade. E aí se houver um problema maior, você não está gerando um risco, um prejuízo tão grande ao mercado como um todo. Mas é uma forma de regulação que exige muito de nós, advogados, e também do Banco Central nessa interação. Você vai ajudar a desenvolver a regulação a partir dos testes desses produtos e serviços mais na fronteira do direito, né? E as oportunidades, como eu falei, são diversas, perfis são diversos. Trabalhar numa fintech é muito diferente de trabalhar num banco, numa instituição mais tradicional. Cada um tem seu jeito de ser, seu jeito de se organizar. É sempre importante levar tudo isso em conta quando você for escolher o lugar onde você for trabalhar, né? Porque não necessariamente tem um melhor ou um pior, mas são coisas diferentes. E aí eu vou projetar aqui para vocês. Só para concluir, eu coloquei umas recomendações de leitura, se alguém tiver interesse em saber um pouquinho mais da. Putz, foi até o final. Se alguém tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre o direito bancário, assim, além de base jurídica sólida que envolve essas outras áreas do direito, né, o direito civil, administrativo e tributário, tem algumas literaturas que são mais específicas da matéria bancária e que ajudam a despertar o interesse ou entender as bases, né, desse direito. Então, eu coloquei aqui o direito bancário, né, que é o manual de direito bancário do nosso chefe, meu e do João, que é o Eduardo Salomão Neto. Obviamente eu sou parcial, mas é realmente um manual muito bom. Manual acho que é o mais utilizado, né, nessa matéria hoje em dia. Ele vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas, crimes de colarinho branco, instituição de pagamento, instituição financeira. Aí tem a tese de doutorado que foi publicada posteriormente pelo Gustavo Matias Alves Pinto, que ele fala de regulação sistêmica e prudencial, muito bom também para entender as premissas dessa regulação, textos mais específicos sobre lavagem de dinheiro, criptoativos. A Heloísa Estelita, a professora Heloísa Estelita da FGV, ela tem muitos textos legais sobre isso, é fácil de entender, tem artigos no portal do Jota, tem publicações de mais fôlego. Tem o direito monetário, né, a moeda e a lei, né, que é o livro do Gustavo Franco, que muita gente criticou, ele realmente é um livro que ele expressa várias opiniões controversas, mas ele explica elas, então é um jeito interessante de você entender a moeda como instituto jurídico, como o real foi construído, desenvolvido. E aí também eu super recomendo a Christine Dessan, que ela tem textos sobre o que é o dinheiro, né? O dinheiro como uma instituição jurídica. E ela é super clara, assim, os textos dela também não são compridos, e são textos que, apesar de ser inglês, parece que ela está explicando, às vezes, até para o estrangeiro. É uma linguagem super direta, objetiva, uma coisa fácil de entender e super interessante a visão dela. Além de estudos de bancos centrais estrangeiros ou entidades estrangeiras como o BIS, por exemplo, que ajudam a conhecer discussões mais específicas e mais recentes de cada uma dessas matérias. E era isso, eu vou passar depois para o João um link sobre o encontro que a gente fez no nosso Centro de Estudos da Sanfran sobre carreiras e inovação no direito bancário, que aí tem uma visão menos enviesada que a minha, tem gente de carreira acadêmica, gente que trabalha em empresa ali, o pessoal vai poder falar um pouquinho para vocês. Eu vi que tinha uma mão levantada aqui, deixa eu retornar. Pronto. Osni, diga lá, falei certo? Paulo, assim, então, a dúvida que eu tenho é uma questão talvez um pouco mais técnica, né? Bem específica, na verdade. Eu já vi em alguns contratos, algumas promessas de compra e venda, né? Uma
a quitação do preço por meio da emissão de notas promissórias pró-solvendo. Não, perdão, pró-soluto, né? Eu não sei se isso se insere no contexto do direito bancário, né? Mas envolve ali incorporadoras em geral. E já ouvi dizer também que normalmente está relacionado à possibilidade de depois a empresa antecipar os recebíveis decorrentes ali daquela operação. E eu só queria saber se poderia, talvez, explicar ou dar uma luz sobre qual que é o racional, né, desse, desse tipo de estratégia, né, que é algo que eu vejo que é bem recorrente, né, principalmente ali envolvendo incorporadoras. Certo, certo. Eu não sei se eu conheço tão bem esse mercado a fundo, mas isso está dentro, acaba estando dentro do direito bancário também, porque a emissão de uma nota promissória, né, um título, né, que promete um pagamento e que acaba gerando um recebível. Então, isso está tanto dentro da legislação de notas promissórias, né, de operações de crédito, como também de infraestrutura de mercado, que também é um tema que a gente tem acompanhado de perto, especialmente o João, que está tendo pesadelo com isso, mas que a gente vê a possibilidade de que uma nota promissória gere um direito de crédito e esse direito de crédito seja posteriormente vendido, mas que para ele ser vendido, ele tem que ser registrado, ele vai ter que ser arquivado como um arquivo financeiro, e aí a pessoa que adquiriu essa nota promissória pró-soluto pode depois receber diretamente esse pagamento, né? Algo semelhante a uma cessão de crédito. Mas não sei, seria isso a lógica desse mercado? Aí eu já não sei te responder. É que assim, a questão que eu não entendia muito bem por que que isso era realizado, sabe? Eu Eu acho até que entendi que tem a questão dela ser pró-soluto, né, e da quitação do preço e pelo menos aquele negócio jurídico ali da compra e venda do imóvel já é resolvido, né? Mas eu acho que funciona como uma venda de um recebível, né? De um direito de crédito. Isso pode funcionar como a cessão de um crédito, ou eventualmente, talvez, aí eu não conheço tão a fundo para te dizer, mas poderia eventualmente funcionar até como uma garantia, uma espécie de garantia fidejussória, você dá uma nota promissória, que você promete pagamento de alguma coisa, caso haja inadimplemento de um contrato principal. Pode ser que seja uma das lógicas aí por trás, mas aí realmente eu teria que ver a operação em si para entender mais no detalhe. entendi. Obrigado, professor. Não, Tenho imagina, só mas uma outra dúvida. Não sei se tem espaço para manda mais ver. uma pergunta. Beleza. É assim, algo que sempre me causou uma certa curiosidade, até ao ver, por exemplo, um termo de securitização, uma escritura de debêntures, é entender um pouco do papel do advogado, né, talvez na elaboração de uma dessas minúcias, sobretudo no que diz respeito às cláusulas econômicas. Normalmente, o advogado ele valida as fórmulas, ou isso é um trabalho mais do analista, ou do pessoal interno da própria companhia, né? A gente tem que entender o racional por trás de uma fórmula dessa. Uma boa pergunta. Só sobre a outra, só para complementar, eu te falei um pouco por cima, mas assim, vou deixar meu contato com o João. Fiquem à vontade também para perguntar, não só hoje, mas quando vocês quiserem, tiver uma questão específica, fica super à vontade para me teclar lá e aí eu dou uma analisada e eu ajudo vocês a estudarem a matéria. E sobre por exemplo, quando você faz isso, a sua pergunta vale para uma escritura de emissão de debênture, isso vale para outras ofertas, né, de crédito, eventualmente até uma operação de mútuo, mas é comum que tenha lá cláusulas, fórmulas sobre como que você vai fazer o repagamento, ou qual que vai ser o valor do repagamento, ou quando você vai fazer o pagamento.
E essas fórmulas, muitas vezes elas não são desenvolvidas pelo advogado, tem um analista por trás, que vai fazer a auditoria daquela empresa que está fazendo a emissão, mas o advogado precisa sim entender a lógica por trás daquilo. Ele precisa entender, tem vários tipos de fórmulas, como e em qual caso cada uma delas é usado, quais são os covenants financeiros, né? Os covenants financeiros é exatamente no momento em que eu atingir um faturamento X, eu vou liberar aquele tal pagamento. Ou se o meu EBITDA estiver muito ruim, se meu faturamento estiver muito ruim, você vai ter direito a vencer antecipadamente o meu empréstimo. Tudo isso pode estar numa escritura de debênture. Você precisa, ainda que você muitas vezes não crie essa fórmula, você precisa entender como ela foi colocada ali, por que que ela está ali e quais são eu não queria falar triggers, eu não queria usar o anglicismo, mas quais são os estímulos que levam ao disparo daquela cláusula, vai. Ah, entendi. Obrigado, professor. Imagina, imagina. Já vi nas escrituras, né? A dívida líquida sobre EBITDA não pode ser superior a 4,5, 4. Exatamente. E algumas Essa, são até fáceis de serem quebradas, né? não, e essa ainda é uma mais fácil para nós advogados entendermos, né? Tipo, aí é uma fórmula mais simples, mas você precisa saber por que que ela está ali. Qual que é a estrutura, qual que é o segmento, é um segmento que realmente tem um EBITDA normalmente favorável ou não. Aquele percentual faz sentido para aquele segmento. É, uma coisa que a área do João, que é mais societária, também tem que olhar bastante para isso quando você vai fazer uma operação de emissão ou uma operação de compra e venda de uma empresa. Mas mesmo as outras, essas fórmulas mais complexas para determinação do valor da debênture ou do pagamento que você vai fazer, também tem certos componentes que a gente precisa entender. A gente fez recentemente uma operação de financiamento de um complexo hoteleiro, e aí ele tinha uma garantia que funcionava de uma forma muito peculiar, assim, você alcançou um índice financeiro, você tinha que transferir as cotas de um FDIC para o credor, simplesmente assim. Só que para você saber se você alcançava esse limite ou não, você tinha 3 páginas de fórmula ali. E a gente tinha que entender os componentes e ajudar eles a calcularem aquilo dentro da realidade. Claro que para você ter a realidade financeira, o balanço, a gente precisou da ajuda dos assessores financeiros. Mas no final do dia, quem revisa o contrato, quem faz o contrato, quem se responsabiliza pelo contrato é o advogado, né? É verdade. Infelizmente, sobra pra gente. Bom, pessoal, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Se não tiver, eu queria agradecer mais uma vez, Fábio, por estar aqui com a gente, participando aqui do Lattes e Mercado, né, representando o Levi Salomão. Seja bem-vindo, né, para voltar. E agradecer também ao pessoal que participou. Muito obrigado. Nos vemos amanhã, né, em mais um evento da Lattes, né, continuando o nosso curso de mercado de capitais. E muito boa noite, pessoal. Foi um prazer, pessoal. Parabéns pelo grupo. Obrigada pela Ah, aula. tem só uma pergunta aqui, Fábio. Perguntaram sobre o material, se a gente vai disponibilizar. Posso disponibilizar, sim. Tá Posso ótimo, disponibilizar. obrigado. E sobre a reunião no YouTube, a gente também vai disponibilizar. Não tem formulário de presença, porque, né, essa aula não tem relação com o curso de mercado de capitais também, pessoal. Só para deixar esse disclaimer também. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Muito boa noite, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado.